Chiado, apitando, barulho de ferro com ferro, trepidando, tudo isso são reclamações dos motoristas quando acontece algum problema no freio. Eu sou a Vanessa, da Oficina Mecânica Castelo. Vou falar um pouquinho sobre freio dianteiro, mas quero deixar bem claro que cada vez que a gente pisa no freio, 70% responsável por essa parada é o freio dianteiro e 30% no freio traseiro. Então é bem importante que o freio traseiro esteja em dia para não sobrecarregar ainda mais o freio dianteiro. Bem, acontecem muitos barulhos com a pastilha, disco, e alguns motivos são esses. Primeiro, essa aqui é a pastilha, ela tem todo esse material aqui que vai desgastando cada vez que a gente pisa no freio. Quando esse material já chega perto do fim, essa parte aqui de ferro pode pegar no disco, pode não, vai pegar no disco e vai fazer barulho. Então esse é um motivo. Um outro motivo é essa chapinha, que algumas pastilhas têm, alguns modelos de carros têm as pastilhas com essa chapinha, que na verdade é um limitador. Então, quando esse material desgastar até esse ponto, essa chapinha vai acabar encostando no disco a hora que a gente acionar o freio e isso vai fazer um barulho. É justamente um aviso para o motorista para que ele pare e troque essa pastilha que já está acabando o material. Um outro motivo também da pastilha fazer barulho é sujeira, porque o freio é um sistema exposto, então de repente a gente está numa estrada aí de areia, de terra, e entra alguma partícula, alguma sujidade aí dentro nesse meio aí da pastilha com o disco, e isso vai causar barulho. Uma outra coisa que causa barulho também é a oxidação da pastilha. Então de repente a pastilha molhou, né? Andou num dia de chuva, molhou, parou o carro, deixou lá por um tempo parado. A hora que a gente vai pegar esse carro, vai pisar no freio, ele faz aquele barulhinho. Por quê? Porque a pastilha oxidou, deu uma ferrugemzinha ali que vai fazer esse barulho. Isso não compromete o funcionamento do freio, é só o barulho mesmo. Mas esse barulho também tende a sumir, porque ao usar o freio, a pastilha vai limpando naturalmente. Bem, agora quanto ao disco, o disco de freio ele tem uma medida sempre, cada um tem a sua e cada um também tem a sua medida mínima. Então, vou dar o exemplo desse disco, um disco novo, que é esse aqui, ele tem 20 milímetros aqui. Conforme a gente vai usando, isso aqui também vai desgastando. É claro que a pastilha vai desgastar muito mais, mas o disco aqui também vai desgastando e vai criando ondulações também. E aí, quando o carro vem para fazer a troca da pastilha, a gente precisa medir esse disco e ver se ele ainda está dentro da medida mínima, né? Para esse disco aqui, a medida mínima é 18 milímetros. Então, se esse carro chega aqui e a gente mede o disco e o disco está com 19 milímetros, a gente vai sugerir uma retífica nesse disco, que nada mais é do que o faceamento dessa peça, porque conforme a gente vai usando, ela vai ondulando aqui. Então a gente vai facear, deixar liso de novo, mas ainda com a medida aceitável de uso, senão o disco fica muito fino e aí perde a segurança, né? A gente faceia, faz a retífica e pode montar uma nova pastilha nesse disco, tá? É adequado fazer a retífica quando o disco ainda tem medida para isso, para também não precisar comprar um item novo, né? Gastar mais recurso. Um problema que costuma dar em discos de freio, né, é o empenamento. Ele acontece quando você está andando em dia de chuva, o freio está muito quente, aí vem a água, dá um choque térmico e o disco pode empenar. Os discos de freio são feitos para não empenar, já são temperados para que não aconteça isso, mas pode acontecer. E aí, quando você acionar o freio, você vai sentir uma trepidação. É por conta desse empenamento, né? Entortou um pouquinho lá. Um outro problema que acontece com o disco também é o azulamento, né? Esse azulamento acontece por mau uso. Quando de repente você está descendo para a praia, descendo a serra, né? Usando muito do freio
e não está ajudando com o freio motor, esse freio superaquece. E aí vem um aquecimento e o metal inteiro ele fica todo azulado. Quando acontece isso, nem dá para recorrer à garantia. A fabricante não dá garantia desse tipo de acontecimento porque foi justamente por mau uso do motorista. Então, toda vez que for acionar bastante o freio, ajuda com o carro engatado, com o freio motor, carro sempre engatado. Bem, só falando um pouquinho de freio ABS, às vezes o motorista está lá com o seu carro, o freio ABS veio sendo obrigatório desde 2015, né? De repente você está na estrada e precisa frear bruscamente, sente uma trepidação, é o acionamento do freio ABS e não o empenamento do disco. Quando o carro tem freio ABS, quando o carro não tem freio ABS, a hora que você pisa no freio, a roda trava e você pode perder, você perde o controle do carro. Agora, o sistema de ABS, ele faz justamente com que a roda não trave, ele vai dando pequenos tranquinhos assim, né? Vai travando, destravando, travando, destravando, para você ainda ter o controle desse carro. Então, se você tem um carro com ABS, estava na estrada, freou bruscamente, sentiu essa trepidação, pode ficar tranquilo que provavelmente é o sistema de ABS funcionando. O sistema de ABS raramente funciona dentro da cidade porque a gente geralmente não precisa dar freadas nessa situação. Então é isso. Muito obrigada. Até